Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o movimento direto do planeta Marte. O planeta Marte começou a ficar direto ontem, dia 12 de janeiro de 2023, só que é importante a gente lembrar que ele ainda vai passar pela zona de sombra dele. Por quê? Primeiro que nós temos que lembrar que Marte ele retrogradou ali no grau 25, aos 25 graus aqui do signo de Gêmeos. Então ele caminhou para trás até esse 8º grau, aonde ele chegou e ele começou seu movimento direto. Ele começou seu movimento de retrogradação no dia 30 de outubro de 2022. Então vamos lembrar, Marte ele caminhou para frente até o grau 25, aí depois ele retrogradou e foi até o grau 8 agora, e agora a gente vai ter Marte andando para frente, chegando até o grau 25 novamente. Essa zona aqui, onde a gente está aqui agora, é a zona de sombra. O que significa essa zona de sombra? É o momento que a gente coloca os pinguinhos nos is. Ou seja, a gente revisou, a gente recalculou a rota, a gente decidiu que alguns caminhos não estavam certos, que algumas decisões que a gente tomou não eram as melhores decisões, a gente viu um monte de erro, a gente viu um monte de questão que precisava ser ajustada. Então, enquanto ele retrogradava, a gente viu tudo isso, né? E agora, com ele direto, o que vai acontecer? A gente vai começar a ajustar as coisas, a colocar os pinguinhos nos is aqui. E essa zona de sombra, até que Marte chegue ali no grau 25 e 37 minutos do signo de Gêmeos novamente, esse período de sombra vai até o dia 16 de março de 2023. Então, a gente tem ainda esse período pela frente para ajustar. Mas qual é a boa notícia desse Marte direto? A boa notícia é que agora as coisas vão caminhar para frente. A gente vai conseguir realmente resolver essas questões que vimos que precisava de conserto, de ajuste, de correção, principalmente correção, porque a gente está falando do signo de Gêmeos, que é o signo que escreve, que digita, que digitaliza, que informa, que passa notícia, ou seja, tudo aquilo que a gente viu que vinha lá desde o dia 30 de outubro, que a gente viu que estavam acontecendo, que tinha algumas coisinhas ali meio erradas, agora as coisas vão começar a ir para frente. Ou seja, as coisas vão começar a ficar claras. Quando Marte fizer quadratura para Netuno novamente, as informações enganosas, mentirosas, fake news, tudo aquilo que foi feito de forma escondida, vai começar a ser esclarecido, as coisas vão começar a vir para a consciência mesmo. Os pinguinhos vão vir parar em cima dos is. Então, esse é o momento realmente em que a gente vai sentir que as coisas estão caminhando para frente, estão agora finalmente dando certo, estão se resolvendo. Isso é muito bom. Lembrando que eu fiz um vídeo, vou deixar aí no izinho, no card de informação e também linkado aqui abaixo no vídeo, o vídeo que eu fiz falando sobre o trânsito de Marte, os 7 meses de trânsito de Marte no signo de Gêmeos. Se vocês quiserem essas informações, já tem vídeo aqui para vocês. O planeta Marte vai entrar no signo de Câncer ali no dia 25, ou seja, alguns dias depois que ele termina a sua zona de sombra, quando ele chega aqui aos 25 graus, ali no dia 25 a gente termina esse capítulo de Marte no signo de Gêmeos. Então tem um vídeo aí para vocês informando tudo direitinho, tá? Então, trouxe para vocês aqui algumas informações. Primeiro tá aqui, olha, Marte direto e zona de sombra, que a gente vai ter aí do dia 12 do 1 até o dia 16 do 3 de 2023. Quais são as informações que eu trouxe? Primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, as coisas vão caminhar a partir de agora. Então, a gente vai ter realmente essa sensação de que as coisas estão começando a dar certo. As coisas estão indo para frente. A gente estava sentindo como se algo estivesse puxando a gente para trás, como se a gente tomasse uma decisão e lá na frente a gente visse, caramba, não é por aqui, não é bem isso que eu quero. A gente teve a oportunidade com Marte retrógrado de recalcular rotas, né? De mudar de direção, fazer novas escolhas, decidir por outros caminhos. Só que agora, como eu falei no vídeo do céu da semana, não sei se vocês viram, mas tem o vídeo do céu da semana que eu vou deixar também aí no izinho para vocês, no card de informações e aqui embaixo linkado. Nesse vídeo eu mostrei
para vocês o arcano da semana, que fala sobre um barco, né? Que é hora da gente pular nesse barco, entrar nesse barco e ir seguir em frente, né? Passar por mudanças, tomar decisões e seguir em frente. Para quem ainda não viu ou para quem quiser relembrar, vale a pena assistir ao vídeo do céu da semana. Então agora é esse momento que a gente está voltando para esse barco, a gente está entrando nesse barquinho aí e estamos indo em direção àquilo que a gente decidiu, aquilo que a gente firmou pra gente. É isso que eu quero, é por aqui que eu vou e agora é hora de ir, né? Vamos seguir em frente, mas lembrando, ainda ajustando as coisas, colocando os pingos nos is. Então, com a Marte direto agora, documentos, mandados, informações de toda a ordem e toda forma de comunicação e diálogo irão funcionar. Investigações, principalmente investigações ou comunicação da mídia, reportagens, tudo isso vai começar a fluir melhor, as informações vão chegar mais redondas, as coisas vão ficar mais claras. A gente viu o que aconteceu com o Brasil aí, com esse ato golpista, antidemocrático, onde muita coisa estava sendo feita ali nos bastidores, muita informação nebulosa correndo para lá e para cá, a gente nunca tinha certeza do que estava acontecendo de fato, mas tinha aquela coisinha no ar de que tinha uma trama, tinha alguma coisa ou algum ato contra a nossa democracia de direito, e é muito provável que a partir de agora as coisas realmente comecem a ser resolvidas, a vir para uma clareza. As coisas vão ser clareadas para a gente. E tudo aquilo que foi investigado, toda informação, todo documento, as coisas vão sair de onde elas estavam escondidas. Isso no âmbito mundial, mas olhando para as nossas vidas também. Documentos, informações, algum diálogo que você teve, alguma coisa que você escreveu, que você tomou decisões, algo que você assinou, contratos que de repente você assinou, que tiveram que passar por mudanças, agora a coisa vai desenrolar, vai ir para frente, vai funcionar. Então isso é maravilhoso. Um outro ponto, a sensação é de que agora a coisa vai para frente. A gente já está começando a ter essa sensação, principalmente nas coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa casa, que é o ponto que eu coloco mais para baixo aqui, olha, o nosso cotidiano, afazeres diários, agilidade no nosso dia a dia, voltarão à normalidade. Parece que muitas decisões que a gente tomou no nosso dia a dia, em relação a essa agilidade da nossa vida cotidiana, em relação a decisões, pequenas decisões que a gente tinha que tomar no dia a dia, consertos que a gente tinha que fazer em relação à nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, algumas questões que tinham que ser demarcadas, decididas, que a gente decidia de um jeito, daqui a pouquinho tinha que mudar, porque vinha um erro ali, vinha outro erro lá, alguém falava alguma coisa que ia contra aquilo que você fazia, ou os resultados não eram exatamente aqueles que você queria que fosse. Essas questõezinhas, sabe, que são pequenas, que estão ligadas ao nosso cotidiano, isso vai melhorar e muito. Então, a partir de agora, a gente já está sentindo que as coisas estão se soltando, estão desempacando. A vida está começando a caminhar para frente de novo. Lembrando que Marte ele retrograda a cada 2 anos. E toda vez que Marte retrograda, ele traz essa sensação de que as coisas estão freadas, que as coisas estão num ritmo muito mais lento, que a direção que a gente quer ir nem sempre acontece. E a gente tem que rever, a gente tem que reanalisar, a gente tem que reajustar as rotas o tempo todo. Isso é muito cansativo, isso às vezes traz para a gente um certo desânimo, enfraquece a gente de alguma forma, né? A gente fica bastante cansado e agora a gente vai sentir que as coisas vão caminhar para frente, principalmente em termos de ideias e pensamentos também. De repente você tinha uma ideia, aí você via alguma coisa, uma outra opção, uma outra ideia surgindo ali, que bagunçava a sua ideia anterior, aí de repente você buscava uma outra informação com outra pessoa que se somava à sua ideia primeira, que bagunçava a segunda ideia, mas que trazia um novo sentido. Então a nossa cabeça também ficou muito bagunçada, as ideias ficaram muito bagunçadas. E isso tudo vai voltar à normalidade. Por isso, muitos esclarecimentos
serão feitos. Esse é o momento de esclarecer as coisas. Tanto na nossa cabecinha, as coisas vão ficar mais claras, vão ficar mais transparentes, mais conscientes para a gente, quanto para os outros. Ou a informação que chega para a gente vai conseguir assimilar melhor. Os dados, as informações, os cálculos, seja o que for, né? Aquela linguagem, esses símbolos todos vão ficar mais claros para a gente a partir de agora. O outro ponto que eu trago para vocês é que estaremos mais diretos e decisivos ao falar também, porque a gente pode até ter sentido uma certa insegurança ao falar, né? Falar alguma coisa, aí a gente tinha que voltar, reformular a frase, ou a gente via que, caramba, aquela pessoa não entendeu muito bem a minha ideia, a minha decisão, o impulso que eu queria dar nesta informação, nesse projeto. Então pode ser que a gente tenha ficado um pouquinho inseguro em comunicar, em falar, em decidir alguma coisa. Com Marte direto, é muito provável que a gente solte o verbo novamente, que a gente decida as coisas de forma mais incisiva, mais certeira, mais decidida, mais direta. Só que é importante a gente tomar cuidado com esse ponto, porque a gente também pode acabar atropelando as pessoas. Com Marte retrógrado, a gente teve a oportunidade de tirar lição. Sabe, quando a gente tem pressa em falar as coisas, quando a gente vomita as coisas sem pensar nas consequências, quando a gente fala o que quer e o que não quer, e aquilo ali tem um peso, tem uma responsabilidade, prestem atenção, porque a gente teve esse período desde 30 de outubro de 2022 para a gente aprender a amadurecer também, porque Marte conversou muito com Saturno em Aquário, então a gente teve que amadurecer, a gente tem que aprender a falar as coisas e perceber que a gente tem responsabilidade para aquilo que a gente diz. Não dá para sair atropelando, não dá para sair falando tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, atenção, porque de repente a gente pode ter esse impulso em falar, querer atropelar as coisas, atropelar o outro que está falando. Vamos ter calma, tá? E é o que eu falo aqui no próximo ponto, né? Cuidado com a afobação. Não é momento para sairmos atropelando as coisas. Ainda estamos ajustando e colocando pingos nos is. Até o dia 16 de março a gente está colocando o pinguinho ali no i. Se a gente sair atropelando as coisas, pode ser que a gente leve 2 anos ainda para frente, quando Marte retrogradar novamente para consertar essas questões. Então é hora de ter inteligência, sagacidade, maturidade para lidar com as situações. Vamos aprender as lições de Marte retrógrado, tá bom? E o último ponto que eu trago para vocês é hora de arcar com as responsabilidades do que falamos, sugerimos, comunicamos, compartilhamos e fizemos nos últimos 2 meses e meio. O que eu quero dizer aqui? Que nem tudo aquilo que a gente falou lá atrás vai ficar solto no ar aí. A gente vai ter que se responsabilizar por aquilo que fizemos, pelas decisões, pelos caminhos, pelas mudanças, pelos cálculos novos que a gente fez de rotas. A gente vai ter que se responsabilizar por tudo isso, até porque Marte vai conversar novamente com Saturno. Só que agora é direto. Tanto Saturno quanto Marte estão diretos. Então, o peso das nossas decisões, daquilo que a gente escreveu, das coisas que a gente compartilhou, se você andou compartilhando fake news, se você está comunicando coisas erradas aí, a cobrança vai começar a vir a partir de agora. Então, preste atenção e entenda se caso você passar por um momento de cobrança nesse sentido, para se responsabilizar por aquilo que foi feito, apenas arque com estas consequências, né? Eu, você e todos nós talvez passemos por isso. Então, vamos ficar atentos, tá? E é isso, pessoal. Marte finalmente está começando a sua caminhada para frente, está voltando ao seu movimento direto, as coisas vão começar a dar certo, a gente vai ter esse período aí até 16 de março para colocarmos os pinguinhos nos is, mas o bom é que um grande peso está saindo das nossas costas, a gente vai sentindo, a gente já está começando a sentir que as coisas estão fluindo ainda mais nesse dia, mas desde ontem, né, a gente já está sentindo esse grande trígono acontecendo aí no céu, de ar entre Vênus, Marte, Lua, maravilhoso isso, né? E é importante falar para vocês que amanhã eu vou fazer o vídeo da Lua
minguante acontecendo no signo de Libra. Então fiquem ligadinhos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Lembrando de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.